qual é a relação entre o formato do corpo e o que acontece? É porque quando acontece essa mielinização, ela acontece... É como se a estrutura da criança, ela tivesse memória. Então, se ela é exposta a muitas coisas repetidas vezes, durante esse processo de formação da mielinização, né, durante a mielinização, o corpo ele vai tomando esse formato com base nessas memórias. Vou dar um exemplo de um dos traços. É o exemplo que eu mais gosto, porque é o exemplo que mais fica claro no corpo de alguém, assim. Vamos supor que... Vou falar da fase do desfraude do masoquista, por exemplo. Durante o desfraude, a criança escapa um xixi na calça, um cocô na cama, escapa. E aí, o que os pais fazem? Eles repreendem. Claro que tudo também depende de como a criança recebe aquela crítica, porque muitas vezes não é o pai xingando, né, mas como ela recebe aquilo, né? Então, vamos supor que isso sempre aconteça, seja uma criança que vive sob pressão, e aí ela faz cocô na calça, ela tá errada. E o que ela faz? Ela entende que ela precisa segurar. Então ela segura, ela trava o bumbum. E como que é o bumbum das pessoas masoquistas? Pra dentro. Enfiado pra dentro. Gente, conhece alguém que não tem bunda, já sabe. Aham, viu na rua, bundinha enfiada pra dentro. É por conta disso. Por quê? Porque ele tá sempre se segurando. E como que isso interfere na vida dele? Ele também tá sempre se segurando. Então ele tem medo de falhar, ele tem medo de falar em horas em que ele não se sente à vontade, que ele tem medo de falar alguma coisa errada. Ele tem medo, literalmente, de fazer merda. E é por isso que a bunda dele é enfiada pra dentro. Que coisa muito louca. E aí a gente vai para todos os traços, né? Então, por exemplo, o esquizoide ele é formado quando ele se sente rejeitado no útero. E todos nós, de alguma forma, fomos rejeitados. Porque que mãe não se preocupa em algum momento da gestação, né? Então, o oral, ele se sente abandonado durante a amamentação por receber alimento de mais ou de menos. Nossa, tem o de mais e o de menos, então, porque... Exatamente. Então, cada um dos traços... Gente, a gente é delicado, né? Somos bichinhos delicados. Seria muito simples a gente enfiar a gente numa caixa e pronto, né? Não é seria. muito mais profundo. Então, os traços, eles são formados nesses lugares de dor. Nesses lugares onde nós fomos expostos a situações de dor. E claro que a gente tá falando de uma criança de 5 anos. Então, a gente não precisa de algo extremo para aquilo gerador para aquela criança, né? É tudo muito no detalhe. Por isso que eu sempre falo para os pais, não tem como você escolher o traço que o seu filho vai ter, porque é tão sutil, são coisas, porque não depende só da ação dos pais, depende também de como aquela criança enxerga. Porque por mais que a gente vive em 4 paredes, entre 3 pessoas, só os pais e os filhos, vai ter algum momento que ela vai ter contato com outras pessoas e essas outras pessoas podem causar essa dor que vai virar um traço, é isso? Exatamente. É isso mesmo. Não temos controle, amiguinho. A gente tem que entregar realmente pra Deus e imaginar que a gente tá fazendo o nosso melhor, né? E assim, por mais que ele é formado até os nossos 7 anos, ele muda com a nossa vida, o nosso desenvolver da vida? Não, os traços não mudam. O que pode acontecer é de a gente compreender alguns comportamentos e nós mesmos melhorarmos ou fazermos algum ajuste, mas o nosso natural, ele não muda. Então, desde os 7 anos da criança até o resto da vida, ela vai possuir os mesmos traços. Na análise corporal, pode ser que esses traços tenham alguma... Porque quando eu faço análise, eu gero um gráfico com as porcentagens de cada um, né? Então, o que pode acontecer é que no decorrer da vida, essas porcentagens, ela tem alterações pequenas. Mas a composição, a combinação desses traços, eles são os mesmos para sempre. A pessoa pode fazer uma mudança alimentar e virar crossfiteira, que os traços dela vão continuar aparentes. Sim. Até o bundinha pra dentro. Até o... A não ser que ela faça uma cirurgia plástica, né? Tanto que é uma das coisas que a gente pergunta, nós analistas, né? Perguntamos pra pessoa se ela tem cirurgia, se ela tem tratamento estético, se ela passou por alguma mudança de peso muito grande. Mas assim, por exemplo, eu vou pegar o traço oral. O traço oral, ele é o traço mais fofinho. E aí, não que eles sejam gordinhos, eles são fofinhos. Por exemplo, eu sou bem oral, é o meu segundo traço maior. Então, são o rosto arredondado. Eu posso malhar o quanto eu quiser, o meu braço sempre vai ser fofo. Então, quando a gente vê, por exemplo, como você fala, eu fiz uma mudança alimentar tremenda, fui pro CrossFit, você percebe que tem gente que mesmo assim não consegue ficar trincado, não consegue ficar musculoso, sempre tem o braço. É isso, porque os traços, eles acompanham a gente por mais que a gente faça esse tipo de mudanças. Faz parte do biotipo da pessoa. Exato. É uma coisa que você pode melhorar, lógico, sua saúde, mas aí você vai manter sempre uma base. Sim. Sim. Da mesma forma que tem gente, por exemplo, que não faz academia e vive durinho. Sim. Vive com músculo aparente, não faz esforço nenhum para aquilo. É por causa do traço dela.